Mais canal 17.1 HD. Olá, boa noite. Está no ar o programa Provocações. Esta noite nós vamos falar sobre direito do consumidor. E quem vai falar essas dicas e orientações para a gente é o advogado, especialista em direito do consumidor, que também foi diretor do Procon Municipal de Cuiabá, Carlos Rafael. Dr. Carlos Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Geisiane. Boa noite aos telespectadores do programa Provocações, da TV Mais. É um privilégio estar aqui hoje para falar sobre um assunto que é inerente a todos os telespectadores. Doutor Carlos, agora no final de ano começa muitas compras. As pessoas vão atrás de compras pela internet, nas lojas, quer presentear famílias, inclusive até amigo oculto. Quais são as orientações, as dicas que o consumidor deve ter cuidado na hora de fazer as compras agora de final de ano? A primeira coisa é que no momento das compras de Natal, todos estão imbuídos desse sentimento de presentear, e acaba gastando até um pouco mais do que deve, e evitando, a gente sempre fala para o consumidor, evite gastar, porque logo no início do ano vai ter os gastos com matrícula, IPTU, IPVA, entre outros que são principais. Mas as maiores reclamações que nós vemos nesse momento de período natalino é em relação à troca dos produtos. Os consumidores às vezes esquecem, e isso não é uma obrigação das empresas, de trocar produtos, de trocar os presentes. A obrigação está quando esse produto apresenta uma avaria, um vício ou um defeito. Vou dar um exemplo. Você vai comprar uma camisa e presentear o seu irmão, e o seu pai. Aquela camisa não serviu no seu pai, ou a cor da camisa, seu pai não gostou. Aí você vai lá na loja trocar e a loja não troca. A loja é obrigada a trocar? Não, porque aquela camisa não tem nenhuma avaria, não está soltando nenhum botão, não está desfiando, nada disso. A obrigação só surge quando aquele produto apresenta algum vício, algum defeito. E aí o consumidor ele acha que a empresa tem a obrigação da troca. O que a gente sempre recomenda ao consumidor? Buscar a gerência e perguntar qual é a política de troca daquela empresa. Que cada empresa ela tem uma política, não existe uma lei que fala, olha, é necessário realizar a troca porque não gostou. Exato, a lei só fala se o produto apresenta avaria. Mas por uma liberalidade, com uma forma atrativa do comércio, chamar os consumidores para comprar aquele produto na sua loja, eles fazem a política de troca. Mas muitas vezes as palavras se vão com o vento. Então não adianta você acreditar naquele vendedor que falou que você pode levar para casa e voltar. Que falou às vezes só para empurrar a venda, exatamente. Então peça que na nota fiscal, peça algum documento, alguma declaração com papel timbrado da empresa, venha ali discriminado qual seria a política de troca, qual é o prazo para trocar esse produto, mesmo que ele não tenha nenhuma avaria. E aí você já fica resguardado, podendo aí trocar um sapato 41, que na verdade calçaria 39. Tá, aí no caso, por exemplo, o do presente. Normalmente a gente não vai dar o presente com uma nota fiscal, Qual que é a orientação ou a garantia, no caso eu, que ganhei o presente e vou trocar um presente? É chato a gente falar para quem nos presenteou, olha, me dá a nota fiscal aí que eu quero ir lá. Exatamente, é constrangedor de fato. E muitas lojas hoje já colocam, inclusive, na própria embalagem do produto, umas lojas de calçados, na própria caixa daquele produto, vem lá um carimbo da loja. Então, não necessariamente você tem que entregar a nota fiscal para o seu presenteado. Algum documento que a loja, alguma política de troca, ou até mesmo em alguns casos, as lojas de vestuário já têm uma própria etiqueta acoplada ali na calça ou na camisa. Então verifique sempre isso, perguntando qual é a política de troca, qual é o prazo, para que o seu presenteado não passe aí por alguns desgostos no momento da troca do produto. Certo, e normalmente as pessoas têm agora no final do ano também hábitos de comprar pela internet, Presentes, às vezes compra bem antes do Natal ou deixa para a última hora.
Qual que é a orientação, no caso, se a pessoa faz uma compra, quer presentear no Natal, e o produto não chega na data prevista? Exato. Hoje, inclusive, a e-commerce, a prática da compra virtual, já dominou o mercado. O Brasil, assim como os Estados Unidos, são um dos maiores consumidores, e pelo próprio sistema Webbyte já verificou isso, que isso vem crescendo gradativamente. Então, cada vez mais no Brasil, os consumidores vêm utilizando a ferramenta da internet pela comunidade, pela facilidade. E sempre me pergunto, Carlos, é seguro comprar pela internet? Sim, é seguro comprar pela internet, desde que o consumidor tome algumas cautelas. Porque golpe na praça existe tanto na loja física como em lojas virtuais. Isso é verdade. Então, o que o consumidor tem que saber? Primeira coisa, a lei que rege a compra pela internet, além do Código de Defesa do Consumidor, que é um código de 1990, princípio lógico, e o legislador lá em 1990 jamais poderia imaginar que estaríamos agora em 2010, 2017, na era digital. Então tinha algumas coisas que eram interpretativas ao Código de Defesa do Consumidor, mas havia uma necessidade de sermos mais específicos. Sendo dessa forma, criou-se então o Decreto Federal 7.962 de 2013. Esse Decreto Federal ele trata especificamente das compras virtuais, as compras realizadas pela internet, chamado e-commerce. Independente do produto. Independente do produto, independente do serviço, passagens aéreas, pacotes, hotéis, enfim. Primeiro ponto que o consumidor tem que verificar. Toda loja virtual, por força do Decreto Federal, que ela se dispõe a vender o seu produto ou serviço pela internet, ela tem que ter na sua página inicial a sua descrição, qual seja o CNPJ, a inscrição estadual e o endereço da loja física. Então é uma forma do consumidor saber se aquele site ele é correto, ele é idôneo. Se é o idôneo. Feito isso, se aquela loja virtual já não tem na primeira página esse endereço, o CNPJ, já desconfia e já não adquire. Mesmo tendo o CNPJ, recomendo sempre ao consumidor, vá até o site da Receita Federal com aquele CNPJ daquela loja e faça uma busca. É simples, é prático. Você vai verificar se aquele CNPJ está ativo ou está inativo. Um outro ponto que é importante o consumidor verificar, entrar nos sites do PROCON, e aqui eu cito o PROCON de São Paulo, que possui uma busca catalogada dos sites que têm dado problema, ou seja, os sites tem mais reclamações. Exatamente. Tem outros mecanismos, como o Reclame Aqui também, que é um site. Então, o consumidor tome essas devidas cautelas que não terá problema nenhum. Ao adquirir esse produto ou serviço, recomendo sempre que o consumidor dê print naquela imagem, daquela oferta. Porque o produto que foi ofertado num determinado preço, ele tem que ser vendido naquele valor. Se foi ofertado que vai chegar em até 10 dias, tem que chegar da forma como foi ofertado. É o que diz o artigo 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, uma vez que o consumidor adquire aquele produto, aí surgem alguns problemas, como você falou, o produto às vezes não chega, demora para chegar. Ou até não chega, nunca vem, Nunca vem, Então, como que o consumidor vai fazer isso? Aí ele vai escolher, já tirou o print da tela, já verificou, a oferta é isso, o produto custa X. Vou pagar como? Hoje você tem a modalidade cartão de crédito, Hoje você tem a modalidade PayPal, que é um dispositivo onde você faz um cadastro, que também é seguro, ou pelo boleto, Importante o consumidor escolher essa opção para ele, a qual ele lhe convém para fazer essa compra, E aí então ele já adquire esse produto. Quando o produto apresenta alguma avaria, algum vício ou algum defeito, ao chegar na sua casa, independente se é loja física ou se é loja virtual, existe a regra do artigo 16 que fala da possibilidade desse consumidor exercer o direito de garantia, que é a garantia legal, ou seja, todo produto, mesmo que a empresa não dê garantia, existe a garantia do Código do Consumidor. O produto não durável, o que é o produto não durável? Aquele de rápido consumo. Certo. Ele tem a garantia de 30 dias e o produto durável, uma TV, um computador, um celular, 90 dias. Mesmo que a loja não te dê garantia, você tem a garantia legal. Então, esse produto chegou em menos de 90 dias, vamos supor que você comprou um celular, você comprou um computador, Menos de 90 dias apresentou a avaria, você vai comunicar à loja, tanto a loja física quanto a loja virtual, vai encaminhar esse produto para assistência, a loja sempre vai dar uma assistência,
vai pegar a ordem de serviço. O que é a ordem de serviço, Carlos? É o documento que comprova que você entregou aquele objeto que apresenta a avaria e a partir daquela data, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa ela tem 30 dias corridos para solucionar o seu problema. Certo? Então o consumidor ele vai pegar esse produto, vai levar até a loja. Aí vamos para a loja virtual. Mas Carlos, e agora? Como é que eu vou fazer isso? O que diz o decreto? Todo custo com postagem é pela própria loja virtual. Entendi. Então o consumidor ele não se preocupe. Obviamente ele vai comunicar a loja virtual pelo mesmo mecanismo que ele contratou. Né? Então, muitas vezes, algumas lojas, por exemplo, você comprou pela internet, você tem que deslocar na loja física. Não. Se você comprou pela internet, a comunicação e o aviso, né, de que houve o produto ou que você quer o cancelamento é pela internet. Né? E a gente tem situações, por exemplo, que o cidadão mora no interior de Cuiabá, comprou pela internet, ele é obrigado a deslocar para Cuiabá. Não necessariamente. O decreto é muito claro. Mas quando a compra é entre ausentes, existe uma outra peculiaridade. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o decreto federal que rege essa relação da e-commerce, ele diz o seguinte: o consumidor, ao receber o produto ou serviço, ele tem o direito de arrependimento no prazo de 7 dias. Para cancelar. Para cancelar. O que é isso? Mesmo que o produto não apresente nenhuma avaria, nenhum vício e nenhum defeito. De repente você viu a imagem, achou que era de um jeito, quando chegou na sua casa era outro. Aí você vai entrar em contato com a loja. Eu quero exercer o meu direito de arrependimento. Você ainda está no prazo de 7 dias, você não é obrigado a gastar mais nada com isso, com essa postagem, com essa devolução. E de quem é a responsabilidade? Por exemplo, eu comprei pelo cartão de crédito. Sou eu, consumidor, que vou ter que comunicar a minha instituição financeira? Não. É a empresa. É a própria empresa virtual, é a própria loja virtual que vai comunicar fazendo o estorno ou bloqueio dessa compra. Então, o consumidor, tomando essas cautelas, conhecendo dos seus direitos, não tem problema nenhum ao adquirir produto ou serviço. Porém, pode ocorrer de, mesmo ele tomando essas cautelas, não forem respeitado o que diz a legislação e o Código de Defesa do Consumidor. E aí, Carlos, o que eu faço? Vou ficar no prejuízo? De maneira alguma. Você já tem guardado o print da imagem. Que serve como comprovante. Que serve como prova. Você provavelmente, se pagou o boleto, vai guardar o recibo. Se fez o pagamento no cartão, você tem um extrato. Tá? Você entrou em contato com a loja comunicando, o produto era para chegar num prazo, não chegou. O que você vai fazer? Você vai comunicar o órgão de defesa do consumidor, PROCON municipal, PROCON estadual, PROCON mais próximo, e em alguns casos também a própria delegacia do consumidor, porque desrespeitar o consumidor também é crime contra o consumidor, prática abusiva, em alguns casos quando a gente verifica inclusive a propaganda enganosa, que além de ser responsabilidade civil, também tem a responsabilidade penal. Tomado essas cautelas, o consumidor, ele alerta os órgãos de defesa do consumidor para que o quanto antes tirem esse site do ar, comunique aos demais consumidores que existe um site, que existe uma loja virtual que não está cumprindo com aquilo que foi ofertado, né? E outros consumidores não vão passar por isso. Aí o consumidor fala, mas tudo isso, tudo bem, eu consegui receber meu dinheiro de volta, mas eu tive um problema muito sério. Exemplo, e nós vamos falar aqui de exemplos práticos, que a gente já viveu no dia a dia. Né? Determinada família adquiriu um freezer pela internet. Por quê? Porque era época de final de ano, eles iam receber um grande número de visitas de parentes do interior e esse freezer era específico para ficar na casa, para acomodar ali as comidas que iriam ser consumidas nesses dias, nessas festas de final de ano. O que essa família fez? Desfez do freezer anterior, aguardando a chegada desse freezer. E não chegou o freezer. E não chegou o freezer. Passou o Natal e o Ano Novo naquele desespero. Teve dinheiro de volta e, além do dinheiro de volta, numa ação judicial, também conseguiram dano moral por todo esse dissabor e descontentamento que tiveram. Então tá bom, a gente continua aqui no estúdio com o advogado Carlos Rafael. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua com mais orientações sobre o direito do consumidor. Dedicação, carinho, solidariedade.
Há 200 anos, a Santa Casa de Cuiabá cuida da saúde de quem mais precisa e por isso investe na qualidade dos serviços para que todos tenham mais qualidade de vida. Hoje a Santa Casa conta com infraestrutura moderna e tecnologia de ponta, consultas, exames, internações clínicas e cirúrgicas, UTI e novos serviços de raio-x, mamografia e ultrassom. Quando mais precisar, você sabe que a Santa Casa estará de portas abertas. No programa popular para você que faz aniversário em fevereiro, a festa continua. Participe da promoção Kit Festinha em Casa e concorra a um kit completo de festa. Envie um WhatsApp para o número 996775377 com as informações pessoais do seu filho e uma foto assistindo o programa com a frase: "Eu quero Kit Festinha em Casa". O sorteio será dia 31 de janeiro. Janeiro de prêmios é no programa popular da TV+. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Estou de volta com o programa Provocações. Hoje recebo aqui no estúdio o advogado e professor Carlos Rafael. A gente está falando aqui sobre direito do consumidor. Falamos bastante no primeiro bloco. Agora vamos falar sobre a questão das políticas públicas do direito do consumidor. Tem leis que entram em vigor e depois saem. Por que tem essa dificuldade de colocar, assim, digamos, em prática essas leis municipais aqui em Cuiabá? Primeiro de tudo, tem que ter vontade política para realizar e criar normas que defendam o direito do consumidor no que tange ao município. Né? Um interesse local, o artigo 30 da Constituição Federal, inciso 2, fala justamente do poder de que se criar normas, né, de legislações que defendam o interesse local. E o próprio artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor também fala justamente disso, que cabe ao Poder Executivo Municipal também promover as políticas públicas de proteção do direito do consumidor, aplicando as normas inerentes a cada caso, né, criando então essa normativa municipal. Né? Nós temos que ter, primeiro de tudo, temos que ter legisladores imbuídos dos bons propósitos e conhecedores de normas que defendam o consumidor. Não basta você falar da defesa do consumidor simplesmente por falar, se você não criar mecanismos para que essa defesa seja realmente efetivada. Volto a dizer, nós temos um código de 1990. Você perguntava no primeiro bloco para mim, Gisele, muitas pessoas não conhecem a norma do direito, sabem que existe o código, mas não sabem especificar as suas normas. Né? Eu tive uma atuação há um ano atrás, à frente do PROCON municipal, né, onde a gente colocou e tentou implementar justamente essa política, informando os consumidores das suas normas, dos seus direitos, né, como casos que o consumidor possuía esse direito e não sabia. Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo, em Cuiabá, o consumidor, ao ir a um cinema, ele portando o seu milkshake, o seu refrigerante, o seu sanduíche, ele era barrado ali na entrada, obrigado a jogar naquele local, e ele achava isso normal, ele achava que era regra da casa, que era lei, inclusive, né? Mas o que eu posso fazer? Quando na verdade não era. Porque isso configurava uma prática casada, de venda casada, de forma oblíqua, né? Onde o cinema impedia o consumidor de adentrar com o produto, uma vez que a produção cinematográfica é atividade fim, não a venda de alimentos, né? Porque ele obrigava o consumidor a adquirir dentro da sua bombonière, que muitas das vezes os produtos eram 30%, 40% mais caros do que adquirido fora. Quantos consumidores foram lesados, né? E poucos tinham esse conhecimento. Então, através de uma política de fiscalização e orientação, chegamos ao caso, inclusive, de um desses cinemas, tivemos que fechar por desrespeito à norma, ou seja, fazer um enfrentamento, ter o conhecimento da norma e ter coragem de fazer esse enfrentamento, independente de quem seja o fiscalizado, qual foi o fiscalizado, que poder econômico ele representa. A política de defesa do consumidor, ela visa, primeiramente, as relações de consumo, tanto consumidor como também empresários. É o que eu sempre defendo. Você falar em políticas de defesa do consumidor, você está fazendo a defesa, a proteção, dizendo o que é direito e o que é dever, tanto para o consumidor quanto para o empresário.
Muitas das vezes, os empresários, não por má fé, mas ele não tem conhecimento de normas municipais que entram em vigor, né? E aí você vai lá e fiscaliza, não, vamos fazer uma ação orientativa, conciliatória. Então existe esse déficit em vários municípios de Mato Grosso, né? A gente já andou por algum tempo. Eu, antes de assumir o PROCON municipal, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados, né? E nessas andanças pelo estado de Mato Grosso, inclusive outras federações, nós pudemos comparar, né, a evolução de alguns determinados órgãos de defesa do consumidor em relação aos órgãos do nosso estado. E o que eu verifiquei? Que o que falta, primeiro, é ter capacidade técnica de entender como funciona um órgão de defesa do consumidor, mas mais do que ter a capacidade técnica, ela tem que ser alinhada a um interesse político. Porque aquele que estiver à frente da gestão de um PROCON, aquele que estiver à frente de um poder legislativo para criar normas, ele tem que ter vontade de criar e fazer valer essas normas. Nós tivemos no município de Cuiabá alguns avanços. Tá? Nós tivemos algumas leis que tratavam sobre a defesa do consumidor, né? Leis inovadoras que inclusive foram copiadas em outros municípios, né? Mas isso tem que ser contínuo, isso não pode ser uma fase, num momento político só tão somente... Como se fosse algo para ser divulgado, para a pessoa ser conhecida por aquela lei. Por aquela lei. Mas tem que ser algo que tem que ser vai valer. Prática. O direito do consumidor, Geisiane, é um direito de todos. Todos nós somos consumidores, desde a criança que consome a fralda até o idoso, né, que tem o seu plano de saúde. Eu costumo dizer que o direito do consumidor é um direito da vida. E o professor e desembargador Sérgio Cavalheiro, um dos melhores doutrinadores de defesa do consumidor, ele fala que o direito do consumidor é o código da vida, é o código do cidadão. Porque o consumidor, ele é consumidor do momento em que ele acorda, né, ao tomar o seu café da manhã, ao adquirir aquele pão, aquele queijo, e até quando ele está dormindo, deitado sobre uma cama, um objeto que ele adquiriu e consumindo a sua energia do seu ventilador, do ar-condicionado. Ou seja, nós temos que ter políticos que entendam da defesa do consumidor e entendam que eles têm que criar mecanismos de defesa através desses instrumentos, né? Então, esse fortalecimento dos PROCONs é uma coisa que a gente sempre brigou. Os PROCONs têm que ser fortalecidos, os entes executivos, ou seja, os prefeitos dos municípios, têm que dar subsídios para que aqueles órgãos atuem. E às vezes a pessoa acha, mas o PROCON é só fiscalizatório. Não é. Nós conseguimos provar isso através da nossa gestão. Nós fizemos, salvo engano, agora de cabeça não me lembro, mas mais de 25 mutirões de conciliação por todos os bairros da capital. Levamos junto com o órgão para buscar uma conciliação a Energisa, na época era a CAB, né? Trouxemos mecanismos para soluções de conflito, orientando o consumidor, que eram situações assim, por exemplo, que o consumidor não tinha ciência. Vou dar um exemplo. Existe uma lei que fala de tarifa social. Muitos consumidores da nossa capital tem o direito de ter a redução da sua conta de energia e de sua conta de água de até 40%, por estar incluso na tarifa social, mas ele não sabe dessa norma. Quem que vai falar isso para ele? É o órgão de defesa do consumidor, é o Poder Executivo, que vai levar essa orientação ao consumidor. Tá certo, então. Dr. Carlos Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Provocações, pela sua contribuição com todas essas informações. Lembrando que o senhor também tem um canal no YouTube, que quem quiser mais informações sobre o direito do consumidor, qual que é o canal do senhor? Exatamente. Nós temos uma página no Facebook, Consumidor Bem Informado. Nós temos também uma página no Instagram, Consumidor Bem Informado. E no YouTube, o nosso canal com vídeo dicas, Consumidor Bem Informado. Possa acessar e fique bem informado. Ok, obrigado pela sua participação. O programa Provocações de hoje fica por aqui. Lembrando que esse programa você pode acompanhar depois através do nosso site, tvmaisnews.com.br. TV Mais canal 17.1 HD. Ganhava quando ele